Muito bem, então boa tarde a todos, sejam bem-vindos, muito obrigado por esse convite tão gentil para dar umas explicações aqui sobre o meu livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, que está sendo relançado agora pela Vida e que pode dar ocasião a muitas discussões frutíferas e proliferar em novos estudos sobre os temas ali anunciados, que é exatamente o que eu espero que aconteça. Todos os meus livros eles estão repletos de sugestões descontinuadas, quer dizer, ideias para estudos absolutamente necessários e urgentes sobre a sociedade brasileira, a cultura brasileira, a mentalidade brasileira, etc., etc., que não foram empreendidos até agora e que estão esperando, vamos dizer, uma nova geração de estudiosos que preencha essas lacunas. Essa geração são precisamente vocês. Quer dizer, esses livros eles contêm, vamos dizer, não só um apelo, mas ele já contém uma série de perguntas que eu não tive tempo nem meios de responder, mas que têm que ser respondidas. Então, com relação à cultura brasileira, nós temos aí, pelas nossas costas, uma vasta tradição de lugares comuns, de chavões e de scripts culturais que sempre vão se remeter, vamos dizer, à tripla origem portuguesa, índia e africana, e repetir os chavões de sempre sobre isso. Eu digo, olha, as origens étnicas da cultura brasileira, se vocês querem saber, não tem a mais mínima importância. Porque a grande cultura de um país não é feita pelas suas origens étnicas, é feita por indivíduos que justamente transcenderam as suas origens étnicas e estão falando numa escala mais universal. Se você disser, bom, nós vamos explicar aqui a obra de Machado de Assis, Cruz e Souza e Lima Barreto pelas suas origens africanas. Fala que isso é absolutamente impossível. Né? Não que não tenha nada, tem alguma referência. Por exemplo, sei lá, Machado de Assis está lá narrando uma história e ele tem a história do neguinho que passa na rua vendendo pipoca. Eu digo, bom, está aí a referência. Ele fala lá que tem um escravo na casa, está aí uma referência. Mas todas essas referências fazem parte da matéria e não da forma. Né? Eu digo, existe algo na forma da nossa literatura que deva algo à literatura indígena ou africana ou mesmo portuguesa? Não, porque as nossas formas foram aprendidas em primeiríssimo lugar da cultura francesa. Tá certo? Aprendidas e aprimoradas, quer dizer, cultura francesa e da cultura europeia de modo geral. Né? Por exemplo, não se pode esquecer a influência tremenda que Lawrence Stern teve sobre a técnica narrativa de Machado de Assis. Só que é o seguinte, Machado de Assis vai infinitamente além do Stern. Ele pega aquilo e aperfeiçoa, transforma num instrumento de sondagem profunda do espírito humano. Do mesmo modo, você vê que o Lima Barreto, a mentalidade dele foi feita quase que inteiramente lendo os livros do Hippolyte Taine, que era um grande historiador da época. Mas vamos perguntar, a técnica narrativa do Lima Barreto e os assuntos dele dependem do Hippolyte Taine? Não depende absolutamente, é tudo uma elaboração original. A alta cultura é sempre obra de indivíduos que conseguem se erguer acima do seu meio sociocultural. Senão não seriam obras que pudessem sobreviver à passagem das gerações. Elas teriam apenas, vamos dizer, uma função documental. Você veja, a porcaria da nossa Constituição, né, declara como cultura nacional as obras e objetos que dão testemunho do modo de ser do povo. Eu digo, que dá testemunho do modo de ser do povo, por exemplo, um exemplar no Jornal de Crimes, do Notícias Populares, dá testemunho. Nem por isso ele vai se integrar na nossa cultura. Qualquer noticiário policial, dando conta dos 60 ou 70 mil homicídios anuais, dá conta do nosso modo de ser. A desgraça toda que está acontecendo nas Olimpíadas do Rio dá testemunho do nosso modo de ser. Isto é a cultura. Bom, é a cultura no sentido antropológico, mas não é cultura no sentido pedagógico. Não é algo que tenha em si uma força educativa. Ao contrário, tem uma força tremendamente deseducativa. Se você pegar, por exemplo, qualquer documentário de costumes bárbaros, antropofagia, por exemplo, bom, no sentido antropológico, isso é cultura. Mas nós vamos ensinar antropofagia às pessoas e dizer que é bonito? Não, é claro que não. Do mesmo modo, hoje em dia se estuda não só se impõe, quer se impor à cultura humana, não só o ponto de vista antropológico, como se fosse um negócio monopolístico que
deve dominar todo o panorama, é que, assim, por até o ponto de vista etológico, por exemplo, você estuda a sociedade dos macacos. Tem gente que diz isso, estuda a sociedade dos macacos bonobos, e diz, não, isso aí é um modelo para a espécie humana, porque ele resolve os seus conflitos, né, mediante a competição sexual, em vez de fazer guerra. Assim, é muito bonito. Os macacos grandes comem os macacos pequenininhos, né, e está ali a pedofilia institucionalizada. Então, isto, de acordo com esses antropólogos e etólogos, pode ser um exemplo para a espécie humana. Então, é claro que, por esse lado puramente antropológico, a cultura acaba sendo reduzida a um desenho absolutamente caricatural. Tá certo? E, o ponto de vista antropológico, ele tem predominado nos estudos sobre a cultura brasileira de uma maneira absolutamente avassaladora. Praticamente, são dezenas de questões públicas que são decididas na base do parecer de antropólogos. Por exemplo, certas tribos de índios, quando não querem um bebê, elas simplesmente o enterram vivo. E daí dizem, vamos proibir isso, né? Daí entra o antropólogo e fala, não, isso aí é da cultura indígena, nós temos que respeitar, tem que deixar de continuar fazendo essas coisas. Tá certo? Então você entra num conflito entre o conceito geral de direitos humanos e o conceito cultural de direitos humanos. Né? Quer dizer, você tem um direito para todo mundo e outro direito para o pai que quer se livrar do bebê indesejado. Então, tem havido uma espécie de imperialismo antropológico nos estudos sobre cultura brasileira. Nós temos que restaurar o ponto de vista pedagógico, entender como cultura aquilo que tem valor e que merece ser transmitido às gerações seguintes, porque tem força pedagógica e vai ajudar essas novas gerações a se situarem no mundo, a pensar, a tomar decisões responsavelmente, a amadurecer, se tornar pessoas adultas. É isso que nós temos que transmitir na cultura. E esse é o sentido pedagógico da cultura. Nesse caso, os antropólogos eles têm muito orgulho de não fazer juízos de valor. Eu digo, em pedagogia é impossível você não fazer juízo de valor, porque ela todinha é uma seleção baseada em valores. O que devemos ensinar e como devemos ensinar, o que devemos transmitir e, portanto, o que devemos preservar das gerações passadas para transmitir às gerações seguintes. Então, na própria antropologia, vamos dizer, a regra da abstinência de juízo de valor já adquiriu um sentido absolutamente perverso. Quer dizer, primeiro você diz, a nossa ciência deve se abster de juízo de valor. No capítulo seguinte você já faz um juízo de valor que é o seguinte, não há juízos de valor, não há diferenças de valor. É claro que isso é uma coisa pueril, mas, junto com a regra da abstinência do juízo de valor, a inexistência de valores diferentes, sobretudo uma escala de valores, é transmitida a gerações e gerações de estudantes como se fosse uma verdade evangélica. Ou seja, nós não podemos, por exemplo, comparar, vamos dizer, as práticas de São Francisco de Assis com as de um canibal, porque são juízos de valor, nós não podemos fazer. Ou seja, quando uma ciência se torna incapaz de perceber aquilo que qualquer Zé Mané da rua percebe, quem está errado não é o Zé Mané, é a ciência. Né? E é uma coisa natural, porque o senso comum da humanidade ele vem se desenvolvendo há milênios. Agora, tem uma ciência que apareceu ontem, você quer que ela já alcance o nível de complexidade que o senso comum já tem? Claro, isso é impossível. Não é isso? Então, isso aí acontece em todos os ramos do conhecimento. Aquilo que é pré-científico, tá certo? Já tem uma história milenar e vem se desenvolvendo há muitos tempos por mecanismos que fazem parte da natureza, que não são controlados humanamente, como, por exemplo, todas as doenças autorremissíveis. Existem muitas doenças que são autorremissíveis. Como é que faz isso? A natureza sabe, nós não sabemos. Até a ciência aprender esse mecanismo, vai passar muito tempo. Então, assim, por definição, para aqueles que acompanharam as minhas aulas, já devem entender que não existe nenhuma ciência que lide com fatos concretos. Isto é impossível. Uma ciência lida sempre com uma seleção abstrativa que determina um determinado ponto de vista. E este ponto de vista é que seleciona os aspectos dos fatos a serem levados em consideração e esquece os outros. Portanto, ciência só lida com recortes abstrativos e jamais com fatos concretos. Uma ciência do fato concreto é absolutamente impossível. Então, no entanto,
Todos nós, na vida diária, temos que lidar com fatos concretos. Isso quer dizer que o ser humano tem, na órbita da sua, vamos usar o termo kantiano, razão prática, ele tem capacidades que na esfera da razão puramente cognitiva ele não tem. Né? Então, por exemplo, todos nós temos uma certa capacidade divinatória sem a qual não conseguiríamos atravessar a rua. Quer dizer, você tem certeza científica de que não vai vir nenhum carro, de que nenhum vai te atender. Você não tem a certeza científica, mas você tem uma conjeturação quase que instintiva. E essa conjeturação funciona. Eu digo, quando que uma ciência alcança o nível dessas operações do senso comum? Jamais. O senso comum sempre supera e vai adiante. A ciência, ela aprofunda o conhecimento em certos pontos bem determinados, mas, no que diz respeito à existência geral do ser humano, vamos dizer, o senso comum, os instintos, a intuição continuam funcionando muito melhor. Tá certo? Então, se você for para o ramo das ciências sociais, você me responde a seguinte questão: quantos grandes cientistas sociais, cientistas políticos, previram a queda da União Soviética em 1990? Praticamente ninguém. Eu conheço, acho que 2 que mencionaram isso aí, antecipadamente. Falaram, olha, fez as contas, olha, não vai dar, isso vai falir, vai cair, etc, etc. Mas a maioria era o contrário. 5 anos antes da queda da União Soviética, saiu o livro do Paul Johnson, Ascensão e Queda das Grandes Potências, dizendo que na geração seguinte os Estados Unidos iam cair, a União Soviética ia se tornar potência dominante, fez um sucesso mundial. Depois que aconteceu exatamente o contrário, o que o Paul Johnson fez? Pediu desculpas? Não, fez de conta que não era com ele. Tá certo? E tem gente que até hoje lê o livro do Paul Johnson como se fosse uma grande obra. Então, agora, me pergunte assim, quantos videntes previram a queda da União Soviética? Certamente mais do que os cientistas políticos. Videntes, astrólogos, etc, etc. Então, isso quer dizer que existe um certo conhecimento disseminado na cultura que não é formalizável, o que não quer dizer que seja irracional, não tem nada de irracional, né? Não é formal e que, não raro, é muito mais eficiente do que o conhecimento científico. E isso que eu estou dizendo já é um dos princípios da própria ciência. A ciência tem que partir do conhecimento pré-científico que ela tem que respeitar e tomar, vamos dizer, como um patrimônio, um ponto de partida. Isso o próprio Aristóteles já dizia. Então, no Brasil aconteceu que o conhecimento popular da cultura foi sobrepujado pelo ponto de vista especializado dos antropólogos, meu Deus do céu. O resultado disso é que, por exemplo, você pega lá, tem o Ministério da Cultura decretou que o samba do Recôncavo da Bahia é um valor cultural universal. Eu digo, sim, é valor cultural universal, mas Vila Lobos não é, Alberto Nepomuceno não é, o Raquel Tavares não é, quer dizer, todos os nossos grandes compositores não são. Por que o samba do Recôncavo tem essa importância? Ele é um valor que a humanidade precisa? A humanidade sem isto está empobrecida? É claro que não. Porque todos os países têm os seus folclores, estão lotados dessas coisas e não estão precisando do Recôncavo da Bahia para coisa nenhuma. Tá certo? No entanto, se você perguntar, a cultura universal precisa do Vila Lobos? Precisa. Porque ele fez alguma coisa que os outros não são capazes de fazer. Quer dizer, ele fez um upgrade. Em tudo que ele aprendeu com a música clássica, ele fez um upgrade. E daí outros podem aprender com ele. Então, são estes valores que têm utilidade, que têm importância, que às vezes têm uma importância salvadora para o resto da humanidade, que nós temos que transmitir com o nome de cultura brasileira. Ou seja, nós temos que ensinar os outros a fazer uma coisa que nós sabemos e eles não sabem. Se você pegar, por exemplo, toda a técnica novelesca do Machado de Assis e falar, não tem similar no mundo. E não é só porque é diferente, ela é melhor, ela aperfeiçoou. Tá certo? Então ela chega a pegar certas nuances da psique humana que é difícil você narrar ou aprender de uma outra maneira. Né? Do mesmo modo, se você pegar, sei lá, a obra do Gilberto Freire, quer dizer, o Gilberto Freire alargou o campo da ciência social de uma maneira formidável, quer dizer, tornando cognoscíveis amplos setores da existência social sobre os quais antes nem a sociologia, nem a ciência política, nem a antropologia tinha nenhum poder de preensão. Ele ampliou isso aí, entregou esse material então para os seus sucessores. Isso aí foi reconhecido no universo inteiro, só no Brasil que não é. Quer dizer, o sujeito dá uma coisa para o mundo, oferece uma riqueza para o mundo reconhece, mas no Brasil o pessoal faz de conta que não. Por quê? Porque não corresponde às imagens estereotipadas. Isso não quer dizer que nós
temos que concordar 100% com todas as interpretações que Gilberto Freire fez. É claro que não, né? Muitas vezes a contribuição maior de um cientista social, de um historiador, não está nas suas conclusões explícitas, mas está nos instrumentos que ele criou para nos dar. Por exemplo, agora mesmo mencionei Hippolyte Taine. O livro do Hippolyte Taine sobre a Revolução Francesa, as origens da França contemporânea, está cheio de erros históricos. Porque naquele tempo não tinha documentação suficiente, a documentação aumentou muito depois, os historiadores corrigiram muitas das suas conclusões, das suas narrativas. No entanto, ele tem um modo de enfocar as coisas que continua válido, uma técnica interpretativa e narrativa que vale por si, independente da aplicação que o seu próprio inventor fez dela. Então, até hoje podemos aprender história lendo o livro do Hippolyte Taine, ainda que não possamos acompanhar todas as suas conclusões sobre os fatos. Do mesmo modo, Gilberto Freire. Tem muitas conclusões que Gilberto Freire chegou a que foram superadas pela documentação posterior. Mas ele criou um modo de fazer sociologia, de fazer história social, e esse modo continua ensinando gerações e gerações. Então nós temos que pegar de toda a produção cultural brasileira, não aquilo que documenta o nosso modo de ser. Mesmo porque o modo de ser muda, meu filho. Né? Quer dizer, aquilo que era importante numa geração deixou de ser importante na outra. Portanto, não aquilo que documenta nosso modo de ser, mas aquilo que tem utilidade e valor pedagógico para as gerações seguintes e para o público do exterior. Ou seja, idealmente para a humanidade inteira. Então, se nós perguntarmos assim, o que nós demos realmente para a humanidade, no conjunto da cultura? Eu, nesse livrinho, eu me abstive propositadamente de abordar a literatura de ficção, as artes do teatro, etc., etc. E me ative, vamos dizer, a área de filosofia e ciências humanas, e vi que, espremendo tudo, sobrava 4 grandes obras, que é a do Miguel Reale, do Otto Maria Carpo, a do Gilberto Freire e a do Mário Ferreira dos Santos. Então, isso são, vamos dizer, riquezas das quais o mundo precisa. Né? E este que tem que ser o critério. Quer dizer, um país não pode viver na contemplação eterna do seu próprio umbigo. Estamos procurando a nossa identidade. Eu falo, bom, você chega na Islândia, que importância tem a identidade brasileira para o cara da Islândia? Ou para o cara da Zâmbia, ou para o cara da Serra Leoa? Tem nenhuma, ele quer que o brasileiro se dane. Ele está preocupado com o seu problema. Então, o que nós vamos consumir, por exemplo, da cultura que vem desses lugares? Aquilo que tiver um valor universal e utilidade para nós. E eles farão exatamente a mesma coisa. Só um minutinho, professor, para refazer a ligação. E eu vou ter que recomeçar isso aqui? Ainda bem que está gravado. Está gravado, depois você transmite. Congelou a imagem lá. Só quero. Só desliga e liga de novo. Não sei onde eu tenho. Ainda bem que você gravou, querido. Depois você foi a gravação. Eu nem sei onde nós estamos aqui. Também não estou recebendo. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Aí. Só continuar. Como é que tá? Alô, estão ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo bem. Pode continuar, professor. Só que eu não sei em que ponto que parou. As 4 obras. Não, nós ouvimos tudo, Não, viu tudo? Tá bom. Então posso continuar, como se nada tivesse acontecido. Pode continuar. Tá bem. Então, quer dizer, nesse livrinho, O Futuro do Pensamento Brasileiro, a minha preocupação foi essa, pensar o seguinte, o que nós temos para dar à espécie humana? Não só a nós mesmos. Porque se nós ficamos o tempo todo só pensando nos nossos problemas nacionais, nosso umbigocentrismo, então qual é a nossa identidade? Eu digo, bom, isso aí é tão interessante quanto você ter um vizinho que só fala dele mesmo o tempo todo. Ou você casar com uma mulher que só fala dela, da infância dela, do pai dela, da mãe dela, da porcaria da identidade dela. Você não aguenta uma semana, meu Deus do céu, você joga a mulher pela janela. Tá certo? Então, um país que ao falar para os outros só fala de si mesmo, é apenas um chato universal. Não é isso? E muito do que nós transmitimos para o exterior é baseado nisso. São coisas que têm importância folclórica e antropológica para nós. E é isso que nós mostramos no exterior. Não é isso? Só que acontece o seguinte,
Por exemplo, você faz uma exposição sobre a cultura indígena do Raio que eu parta, etc, etc, ou costumes coloniais do século XVIII e tal, e vai mostrar isso aí na França. Bom, o francês vai tomar isso como matéria de estudo, como objeto de estudo. Tá certo? Isto não vai transmitir a eles novas formas de compreensão. Ao contrário, vai apenas dar um material documental e eles vão estudar isso como eles estudam, sei lá, a antropofagia de uma tribo tal da África, ou aqueles sapatos chineses que apertam os pés das menininhas. São curiosidades folclóricas que servem para alimentar a curiosidade de antropólogos. Agora, as formas, os esquemas da ciência antropológica são os europeus. Está entendendo? Então nós estamos nos oferecendo para ser objeto de estudo. Nós estamos entrando lá como um macaco entra no estudo de zoologia. Você não pode dizer que o macaco ou o hipopótamo são alheios à zoologia. Não, eles são objeto de estudo da zoologia. Então nós vamos lá e nos expomos num museu, numa jaula, dizendo, olha, estudem-nos. Isso aqui é uma coisa profundamente ridícula. Não é isso? Agora, se você chegar lá com o Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira dos Santos não é objeto. Né? Ele é uma forma que se sobrepõe à cultura europeia e a amplia. E ensina coisas que eles não sabem. Você está entendendo? Então, entre você entrar na aula como um professor que está ensinando, ou você entrar como um macaquinho que vai ser estudado, ou o sapo que vai ser dissecado, o Brasil tem escolhido sistematicamente esta última alternativa. É claro que é uma coisa absolutamente suicida, idiota, de você se fazer de palhaço. Tá certo? Então, quem ganha com isso? Eu digo, sim. Quer dizer, a classe dos cientistas sociais ganha muito, porque eles se tornam os donos da cultura. E aquilo que não entra na perspectiva deles fica fora da cultura. Por exemplo, você não tem como reduzir o Mário Ferreira dos Santos às categorias usuais de pensamento dos nossos cientistas sociais e filósofos universitários. Então ele fica fora. Ele é grande demais, ele não cabe. Então é como você tentar fazer caber um hipopótamo numa ratoeira. Não vai dar, então fica fora o hipopótamo. E é isso que tem acontecido. Os valores mais altos são desprezados e os menores são cultuados. Porque esses menores promovem e exaltam aqueles que os estudam. Você está entendendo? Então você tem um interesse de classe, da classe, dos pessoas dedicadas às ciências humanas, de filosofia e tal, em manter, vamos dizer, a cultura brasileira sob a sua administração. Quando você entra no aspecto, por exemplo, ideológico, o tipo de seleção de material que se faz nas universidades brasileiras é uma coisa de uma indecência extraordinária. Por quê? Porque só entra duas correntes de pensamento. Entra o marxismo e entra o positivismo. Até outro dia estava aquele idiota semi-analfabeto desse Renato Ribeiro, dizendo o seguinte, não, nós temos que ser democráticos, nós temos que ensinar Marx, mas também temos que ensinar Durkheim. Eu digo, mas isso vocês já fazem. E este é exatamente o problema. Você escolhe o marxismo e o positivismo por quê? O positivismo representa a revolução burguesa e o marxismo a revolução socialista. Então, está tudo numa linha de continuidade. E, de certo modo, vamos dizer, o pensamento positivista já está absorvido no marxismo, porque o marxismo é o seu sucessor, como a revolução socialista é sucessor da revolução burguesa. Então, o problema, é por isso que eu tenho reclamado um pouco do pessoal que fala da doutrinação nas escolas. Eu digo, olha, doutrinação é você transmitir uma doutrina, e doutrina é impossível você transmiti-la sem discutir. O que há não é isso, o que é propaganda mesmo. Né? E, sobretudo, o que existe é censura. Quer dizer, existe uma seleção, vamos dizer, brutal do material e exclusão de 90%. Esse 90% que, se incluído, dissolveria na mesma hora aquele quadro mental tão pequenininho, tão limitativo que tem sido imposto em todas as nossas universidades. Então, por exemplo, você vai estudar sociologia, então você tem que estudar Durkheim. Fala, não, você tem que estudar. Não uma pessoa que disse um negócio parecido, tá certo? E que se opõe ao marxismo em detalhes, como Durkheim ou Weber. Você tem que pegar alguém que tenha feito a proposta 100% oposta, inconciliável e tão ampla quanto o marxismo. Por que você não pega o Werner Sombart? Não leva sociologia do espírito. Aí isso você não pode fazer, porque não tem pontos de comparação com o marxismo.
Está entendendo? Então, por que você não pega, vamos dizer, o pensamento do Luigi Sturzo, que foi o fundador da democracia cristã italiana, tão influente na política até hoje, embora já morreu há não sei quanto tempo, né? Que é, vamos dizer, também uma sociologia baseada em fatores espirituais. Né? Então, isto você não pode entrar. Tá entendendo? Então fica aquela conversa. Ah, nós somos democratas, nós ensinamos Karl Marx, nós ensinamos Durkheim e Weber, ou seja, ensinamos marxismo e positivismo, tá certo? Que são gêmeos concorrentes. Então, no próprio ato de mostrar que é democrático, o Janine Ribeiro mostra que ele não é. Mostra que ele está impondo censura. Então, se você pegar, por exemplo, em sociologia, por que você não pega, vamos pegar Marx por um lado e o Peterin Sorokin de outro. Peterin Sorokin foi presidente, é um russo. Ele foi ministro do governo Kerensky, fugiu para os Estados Unidos, onde ele se tornou presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Então, era certamente o sociólogo de mau prestígio nos Estados Unidos. Quando ele morreu, sumiram com tudo, evidentemente. Por quê? Porque a sociologia do Sorokin é de uma amplitude que engole o marxismo. Ora, o Weber e o Durkheim não engolem o marxismo, ele concorre com ele em certos pontos. Então, por que não Marx e Sorokin? Porque o Sorokin vai curar você de Marx de uma vez para sempre. Ao passo que Weber e Durkheim vão só ficar ranhetando e não vão fazer mal nenhum. Então, é este o problema. O problema não é a doutrinação, o problema é a exclusão, é a censura, é a moldagem, a pré-moldagem do debate. E disso eles não vão abdicar de jeito nenhum, é por isso que a proposta deste encontro criou tantas reações. Tá certo? Então você pode, por exemplo, nós vamos aqui, nós somos democráticos, nós pegamos o pessoal marxista e pegamos aí, sei lá, o Mário Sérgio Cortella, né? Que não é marxista, evidentemente não é marxista. Eu digo, sim, só que ele não faz mal nenhum. Por que você não pega os seus marxistas aí e o Olavo de Carvalho? Porque o Olavo de Carvalho engole tudo, come todos de uma vez. Então isso não pode. Então é sempre assim, é sempre esta pré-moldagem do debate, esta imposição de padrões limitadores, paralisantes, tá certo? Alejantes, que tem acabado, vamos dizer, com os estudos de ciências sociais e filosofia no Brasil. E é isso que nós temos que romper de uma vez por todas. Ou seja, nós temos que ampliar o espectro da nossa área de interesse de uma maneira monstruosa. Nós temos que ler tudo o que eles não querem que você leia, porque eles nem conhecem também. Porque quando eu digo que eles impõem essa limitação, eles impõem em primeiro lugar a si mesmos. Eles não leem nada fora disso. Né? E, por exemplo, se você pegar quanto estudaram profundamente o Sorokin, acho que no Brasil atual nenhum. Eu não conheço um cientista social brasileiro que nem cite, né, o Sorokin, tá certo? Ou o Zombart. Do livro do Zombart, cita alguma coisinha do livro dele sobre os judeus e o capitalismo, né, que foi muito objeto de debate entre os marxistas. Esse eles citam de vez em quando, mas a grande obra do Zombart não é essa. A grande obra do Zombart é a obra teórica, a sociologia. Né? Um minutinho, deixa eu tomar uma hora fora aqui, porque a garganta seca. Então, este livrinho foi concebido, vamos dizer, como um pequeno estímulo inicial para, em primeiro lugar, começar a encarar o termo cultura brasileira de outra maneira. Estourar esse limite dessa concepção antropológica, que é envilecedora, na verdade, e começar a entender a cultura no sentido pedagógico, ou seja, a cultura no sentido de grandes obras, grandes contribuições que o Brasil já fez à cultura universal. Amputada dessas contribuições, o Brasil vira uma cultura provinciana para ser estudada por um antropólogo alemão ou francês. Vai estudar os costumes dos nossos indígenas, etc. Ou, sei lá, as lutas de classe no campo, tudo isso é objeto, é matéria do estudo e não forma. Estou me reportando aqui a famosa distinção de Aristóteles, matéria e forma. Toda a ciência se distingue, em primeiro lugar, pela sua matéria, o seu objeto, em segundo lugar, pela forma. Mas a matéria é praticamente a mesma em todas as ciências. Se você pegar todas as ciências naturais, qual é a matéria delas? É o mundo material, é o mundo da natureza. Né? E ela se distingue pela sua forma, ou seja, pelo ponto de vista específico que elas adotam. Então,
Nós temos que parar de ser fornecedores de matéria-prima para a ciência estrangeira e começar a ser forjadores da cultura universal. Ora, nós temos todos os elementos para isso. Só essas 4 obras que eu mostrei, por exemplo, você me mostre, por exemplo, no mundo, um sujeito que tenha esclarecido melhor a natureza do direito do que o Miguel Reale. Os caras tentaram durante gerações e gerações. Deve ver o Miguel Reale com um livrinho desse tamanho, chamado Teoria Tridimensional do Direito, e matou o problema. Isto é uma coisa que vale para o mundo inteiro, é útil para o mundo inteiro. Você me mostra alguém que escreveu uma história da literatura melhor que a do Karpov. Não tem. Né? Você me mostre, vamos dizer, um filósofo com a amplitude cognitiva e explicativa do Mário Ferreira dos Santos. Também não tem. Né? Então, é isso que nós temos que mostrar, é isso que nós somos realmente. Quer dizer, nós não somos a matéria que nos compõe, nós não somos aquilo que nós comemos, mas aquilo que o nosso espírito criou. Não é isso? Então, temos que parar de ter esta concepção intestinal da cultura e começar a ter uma concepção espiritual. É este que é o apelo do livro e é o apelo que eu estou fazendo para vocês. Se os seus professores acharem ruim, bom, em geral, o professor universitário você sabe como é que é. Se 50% dos formandos das universidades são analfabetos funcionais, como está provado que são, isso quer dizer que 50% dos professores, pelo menos os mais jovens, também são. Então, qual a autoridade intelectual dessa gente? Zero. Não tem nada para apresentar. Há muitos anos, eu não li uma única tese universitária que não esteja repleta de erros de gramática desde a primeira linha. Quer dizer, até onde vai parar isso? Quer dizer, esta espécie de conspiração dos incapazes, né? Conspiração dos analfabetos para não deixar ninguém perceber que eles não sabem nada. Até onde vai continuar isso aí? Até quando teremos paciência com esta porcaria? Tá certo? A função, a missão de todos vocês, a missão desta geração, é a geração que está aí para... Eu acendi o estopim, mas a bomba são vocês. Né? Tá certo? Então, esta é a sua missão, sanear o ambiente e elevar muitíssimo o nível da conversa. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, muito boa sorte a todos e até a próxima vez. Obrigado, professor. Obrigado eu. Não dá. Pô, foi legal, hein? Foi legal. Pô, Nossa, professor, que aulão, hein? Puta vida, das melhores coisas que você falou ultimamente. É mesmo? Nossa, Tá gravado aqui. Ai, que que bom que você ótimo, gravou. graças a Deus. Ai, na última hora, né? Por um triz que ele esquece.